Bom dia, reta final de ano, de semestre. Daqui a algumas semanas, vocês já estarão em casa, talvez alguns em estágio, mas estarão longe daqui. Para alguns, para talvez outros, tem um misto de sentimentos. Principalmente para esses que estão terminando o curso aqui. De querer já sair, mas também de ter esse sentimento, até mesmo de saudade, de o que vai ser daqui para frente, né? Aqui é uma redoma, Nárnia, e é um momento significativo. E todos nós passamos por momentos assim, né, em que a gente vai ter um tempo longo construindo amizades, aí depois de um tempo está na hora de dizer adeus. Tchau, até breve. Né, e talvez a gente nem vá ver o rosto de alguns por um bom tempo. Mas nessa reta final também é um momento em que, além dos nossos sentimentos estarem assim, é um momento onde continuamos sendo treinados por Deus, né? Um momento em que a escola, de uma certa forma, coloca sobre vocês, né, uma responsabilidade de avaliar um ao outro. Então, vocês fazem isso nos quartos, tarefões, bolsa e outras coisas mais aí. E hoje vocês farão uma avaliação dos professores. Chegou a minha hora. Mas antes disso, né, gostaria de colocar algumas questões, né, de como é que nós podemos fazer uma avaliação, ou de como nós podemos criticar. Criticar não é uma palavra muito legal. Alguns, quando falam crítica, já vem um sentimento negativo. Mas a crítica, ela pode ser muito construtiva e pode nos ajudar a crescer. E é importante, né, termos isso em mente. Eu sei que tarefão, né, avaliação de tarefão, de dormitório, quando eu pego, né, para ver, eu vejo assim sempre, muito bom, excelente, muito bom, excelente, muito bom, excelente. Dificilmente alguém vai falar algo a respeito do seu colega. Porque talvez, né, alguns não estejam preparados, não sei. E essa questão de estar preparado é bem delicado, que na realidade nós nunca estamos preparados. Deus nos coloca em situações para nos testar. Na realidade, a gente não está preparado para aquela situação. Deus vai nos preparando no decorrer da situação. E uma crítica, uma avaliação é a mesma coisa. Se nós queremos crescer de fato, Deus pode colocar pessoas na nossa vida que vão nos criticar, que vão nos avaliar. E se nós queremos crescer, precisamos de pessoas que sejam sinceras, a ponto de falar a verdade para nós. Eu não sei se vocês, nesse tempo aqui, conseguiram ter pessoas assim.
né, que chega e fala, talvez não só falar, mas ajudar o irmão, né? No meu primeiro ano lá no seminário, tinha um colega que ele toda vez ele deixava a cueca dele molhada no banheiro. Aí ficava um tempão. Aí ia lá para fazer avaliação, né, o monitor, no caso o termo era decurião, e colocava nota. Então, nosso quarto normalmente pegava uma nota baixa. E eu avisava ele, olha, vai lá tirar. Bem, teve um dia que ele não tirou, eu peguei aquilo e joguei lá na cama dele. Então, só ele ia tirar a nota baixa e todos nós não. Chegou um momento assim, né? Mas eu falava para ele, precisa arrumar isso, precisa fazer as coisas direito, porque você está prejudicando outros. E é um desafio para nós, né, de ajudar também ao outro e deixarmos ser ajudados, deixarmos que as pessoas falem conosco e nos avaliem. Confesso para vocês que em determinados momentos, em salas de aula também, né, não é fácil ver esta avaliação. Porque cada nós temos um jeito, né, uma personalidade. Eu não sou dinâmico. Mas, mesmo não sendo dinâmico, eu preciso melhorar. Eu não posso ficar sempre falando, eu não sou dinâmico, e aí deixar dessa mesma forma. Existem questões em nossa vida que nós precisamos sempre colocar diante de Deus e deixar Deus trabalhar para que produza mudança na nossa vida. Então, é um desafio para todos nós sermos avaliados e também avaliarmos outros. E vocês, ao saírem daqui, e quando estiverem no ministério, também serão avaliados e terão que avaliar outros. E de que forma que vocês farão isso? É muito cômodo até a gente avaliar outros e deixar, né? Vai dar uma nota, tal, e pronto, sai e vai embora. Mas se nós queremos que o nosso irmão cresça, às vezes a gente tem que colocar a verdade e estar junto deste irmão. Então, gostaria de propor para vocês, né, 3 formas que nós podemos avaliar, formas que nós podemos criticar. A primeira é fazendo um autoexame. Vamos abrir lá para Mateus 7. A 6. Mateus 7, 1 a 6. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara nos ciscos que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ideia aqui não é que nós não podemos julgar os outros, ou criticar ou avaliar. É que nós devemos, primeiramente, ver como é que está a nossa vida. Agora, nós não podemos também dizer, minha vida não está boa, então eu não vou julgar. Aí já tem uma irresponsabilidade da nossa parte para com o nosso irmão. Nós
temos uma responsabilidade, um dever para com o nosso irmão também. Precisamos levar o nosso irmão para mais perto de Deus. Nós não somos, nós não estamos aqui na terra vivendo para nós mesmos. Nós estamos aqui para viver para Deus. E isso inclui um relacionamento interpessoal. E precisamos levar as pessoas que estão ao nosso redor para mais perto de Deus. Muitos não julgam porque falam, eu não vou julgar para eu não ser julgado. Aí já está sendo omisso demais, né, da responsabilidade que temos para com os outros, para com os nossos irmãos. É importante, antes de mais nada, fazermos uma autoavaliação. Na avaliação que vocês farão dos professores, a primeira parte é você a fazer a avaliação do professor, o que ele tem feito, né, recursos utilizados. Fazia um tempo que nós não estávamos fazendo essa avaliação, mas vamos retomar, para o nosso próprio crescimento também. Mas a segunda parte é você fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. Como é que você está em sala de aula também? Em todo o processo que nós temos de criticar outros, de avaliarmos outros, esse autoexame é importantíssimo. Quando termino uma aula, normalmente eu sento e procuro ver o que foi positivo, o que foi negativo, onde eu preciso mudar. E eu procuro deixar aberto também, né, para que as pessoas cheguem até mim para tecer algum comentário. Meus irmãos, isso é importante, né, quebrar o nosso orgulho. E nós precisamos demonstrar sempre essa acessibilidade também. Fazermos esse autoexame é importante porque nos deixa mais acessíveis. Poucos fazem esse autoexame. Por isso que existem líderes que são até certo ponto ditadores, né, no ministério, porque não fazem esse autoexame e não se deixam até mesmo serem avaliados. Antes de você tentar tirar a trave que está no olho do seu irmão, procure ver se você não tem algum cisco. Procure ver se você não tem algo que esteja atrapalhando. Ou se a trave que você está vendo no olho do seu irmão não está no seu próprio olho. Uma outra forma que nós podemos ver, fazer para avaliar outros, é orar. Em Mateus 6, uma página antes, na oração do Pai Nosso, nós sempre oramos, e às vezes a gente passa batido, né, em algumas questões desta oração. Mas no verso 12 do capítulo 6 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós devemos orar sempre, colocar a nossa vida diante de Deus, perdoando aqueles que nos ofenderam. Ter essa disposição de perdoar. E na oração, ter essa humildade. Auto-humilhação.
ao avaliar, ore. Nem que seja de uma forma bem rápida, mas ore. Senhor, me ajude, que eu possa fazer uma avaliação correta. Peça para o Senhor sondar o seu coração, porque só Ele conhece. Jeremias 17, 9, 10 fala a esse respeito, né? Deus é que conhece muito bem o nosso coração. E só Ele sabe, conhece e pode sondar o nosso coração. Ore pedindo a Deus isso, para que Ele sonde o seu coração. Não faça uma avaliação, uma crítica, com base em sentimentos pessoais. Por isso que a oração ela é importante nisso, porque nos coloca no devido lugar, em total submissão a Deus, e também em sujeição uns aos outros. Tempos atrás, tem uns 3 anos mais ou menos, que nós não fazemos avaliação. Ocorreu algo muito triste a respeito de avaliação. Um dos alunos criticou um professor, mas foi de uma forma terrível. Por isso que nós decidimos tirar um pouco, avaliarmos melhor e de prepararmos também vocês nesse processo. Nós precisamos sempre fazer um autoexame e orar para fazermos uma avaliação justa. A oração ela é importante para toda a nossa vida. Isso nós sabemos. O Senhor Jesus deu exemplo disso no ministério dele. E já estudamos tanto a esse respeito. E sabemos da importância da oração. Só que nós oramos pouco. Confesso que o meu tempo de oração tem sido medíocre. Tem sido pouco. E ao ver pessoas que gastam horas orando, eu fico envergonhado. Ao ler as Escrituras, eu fico envergonhado. Porque eu tenho orado pouco. E nesse processo, meus irmãos, de avaliação, nós precisamos orar, colocar isso diante de Deus. Um outro passo, terceiro passo, está lá em Provérbios 27, 5, 6. Versos 5 e 6. Eu vou ler na atualizada. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. São versículos que nós conhecemos. Na NVI diz, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Você já ouviu alguma repreensão franca? Você já teve essa oportunidade de ouvir uma repreensão franca? Foi tranquila? Eu já ouvi, e confesso que não foi tranquila. Uma repreensão franca, ela vai produzir dentro de nós, muitas vezes, até uma angústia.
Quem está estudando hebraico sabe o grau pual, ou pelo menos ouviu falar do pual e talvez nem lembre mais o que é pual. O pual, ele é o passivo do piel, né? Não é? Verdade? Não estou falando besteira, não, né? Sou professor de grego, mas eu sei um pouquinho do hebraico, ou estudo ainda um pouquinho. Mas a voz passiva, o que é que a voz passiva ela tem? Né? Qual o sentido da voz passiva? Oi? Sofre ação do verbo. Essa repreensão franca, muitas vezes, é nós deixarmos isso tratar o nosso coração, mexer o nosso coração. É não lutarmos contra uma repreensão franca e deixarmos isso produzir no nosso coração uma mudança bíblica. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Esse encoberto também ele está no pual. Aqui ele não é um verbo, né? Mas é a mesma ideia. O que o amor encoberto vai fazer na nossa vida? Vai nos deixar agir, muitas vezes, de forma negligente a respeito da vida. Não tinha uma música, né? Tô nem aí, tô nem aí. Pessoas que estão nem aí é porque não querem passar pelo processo de mudança bíblica. Essa música diz, né? Tô nem aí, não importa o que vão falar de mim, tô nem aí. Será que isso deve ser parte da nossa vida? Eu creio que não. A repreensão, ela deve ser franca, para poder produzir uma mudança bíblica na nossa vida. Existe uma intensidade aqui, nesta repreensão franca. O piel já é um grau intenso, né? É diferente do cal. O pual é o passivo intenso. Então, de provocar, de fato, uma mudança na vida. Não deixe escapar essas repreensões francas. Procure produzir relacionamentos que levem a esse grau de amizade, onde você pode ter essa repreensão franca. Gary, eu vou tomar liberdade de usar o seu exemplo, tá? Nem sabe o que é, né? Mas é o seguinte, Gary compartilhou já que tinha um dos missionários que estiveram aqui, que às vezes falava de uma forma bem franca, né, para ele. E às vezes até poderia pensar que a pessoa estava contra. Mas na realidade isso estava produzindo no Gary, né, uma liderança até mais firme. O Greg, né? E nós precisamos de pessoas assim, que às vezes falem, de fato, na nossa cara isso. Mas é lógico que ela deve ser feita sempre em amor, falando em amor. Nós precisamos falar em amor. Uma repreensão, nós podemos falar abertamente para qualquer um. Né? E repreensão é assim, né? Você fala, seu ignorante. Isso aí é uma repreensão.
mas ela não é franca. Seu grosso. Mas uma repreensão franca, ela vai falar em amor. E nós precisamos fazer isso no nosso dia a dia. O verso 6, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Né? O bajulador, ele vai beijar, vai fazer um monte de coisa, mas por trás ele está te esfaqueando. Agora, aquele que o ama, ele vai procurar fazer você crescer. Eu não sei se você tem amigos assim. Provérbios fala, né? Amigos mais chegados que irmão, acho que nesse mesmo capítulo. Não sei se aqui. Não, verso 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não, já fugiu a referência. Mas aqueles que de fato amam você, vai procurar falar a verdade para você crescer. E se você ama o seu irmão, a sua irmã, procure falar a verdade, mas em amor. E mesmo falando em amor, meus irmãos, às vezes não, né? A maioria das vezes, ou todas as vezes, não é fácil ouvir a verdade. Não é fácil. Mas deixe essa repreensão franca produzir mudança na sua vida. Qual o objetivo, né, de uma avaliação, de uma crítica, de tudo isso que nós fazemos aqui, né, dessas avaliações todas? É produzir frutos na nossa vida. Frutos de justiça. Eu sei que não está muito ligado a esse assunto, mas lá em Hebreus 12, 11, que está ligado mais à disciplina, mas às vezes uma disciplina é uma crítica também. Diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A mudança bíblica vai produzir fruto de justiça na nossa vida. Nos vai deixar mais parecidos com Cristo Jesus. Precisamos encarar, né, a avaliação desta forma. Que ela vai produzir fruto de justiça. Então, meus irmãos, ao longo desta semana, vocês terão esse desafio de avaliar a nós, professores. Vocês receberão uma folha, né, vocês irão anotar lá um númerozinho, e nós iremos ver isso daí, entregar para o professor. Eles farão também uma autoavaliação. Faremos isso para podermos crescer. Como professores, nós precisamos crescer. Precisamos ter esse retorno de vocês. E isso é importante. E nós queremos também que vocês façam isso onde vocês estiverem. Deixem-se ser avaliados. Sejam transparentes com as pessoas.
é importante para podermos crescer. E ao citar aspectos negativos, procure ter cuidado também. Colocar isso diante de Deus sempre. E é sempre importante você citar aspectos positivos, primeiramente. Vai citando. O difícil é quando a gente não vê nada de positivo, né? Mas aí, nesse caso, acho que a gente tem que orar mesmo para Deus me ajude. Me ajude para ver aspectos positivos. Normalmente, a gente vê muito os aspectos negativos. E é isso que sobressai. Por quê? Porque somos egoístas, temos um coração pecaminoso e difícil de tratar. Então, ao longo desta semana, em que vocês irão avaliar os seus professores, procure pensar nesses 3 aspectos. Façam um autoexame, ore e avalie em amor. E leve isso para a sua vida também, né? Para que você possa ajudar outras pessoas também neste processo. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer ao Senhor por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor, mesmo com o nosso coração egoísta, avarento, ganancioso, um coração que procura sempre se beneficiar, mas muito obrigado porque o Senhor nos ama e quer produzir, ó Deus, em nós uma mudança bíblica, para que a cada dia espelhemos a imagem de Cristo. E eu peço que nesta reta final, ó Deus, de semestre, de ano, continuemos com o foco no Senhor. E possamos, ó Deus, ajudar um ao outro a caminhar, a seguir adiante, a crescer cada vez mais, ó Deus, em intimidade contigo. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria nestas avaliações que temos de fazer dos professores. Eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos em todas as tarefas, trabalhos e provas que terão de fazer também. Dê sabedoria, ó Deus, a eles. Dê discernimento. Dê, ó Deus, também a paciência e a perseverança de continuar esta caminhada. Dirija-nos, ó Deus, neste dia, nesta manhã de aulas, e continue, ó Deus, falando ao nosso coração. Agradecemos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.